Boa noite a todos. É com muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui hoje para fazer a palestra. Meu nome é Luiz Fernando e vamos dar início então fazendo a nossa prece. Então, neste momento, fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações, pedindo ao Mestre Jesus que irradie sua luz sobre todos nós, para que os nossos corações, as nossas mentes possam estar conectadas ao Pai, para que as lições de seu Evangelho possam tocar os nossos corações e fazer uma renovação, uma transformação, que a gente possa, nas palavras que vamos dizer, ouvir os ensinamentos do Cristo, que são sempre fonte de muita luz e de muito amor a todos nós. Que nesse momento os amigos espirituais do bem, os amigos espirituais com a permissão de João de Deus, possam estar distribuídos em nossos lares, aonde vamos ouvir os ensinamentos de Jesus através da palestra. Mestre Jesus, querido amigo, querido irmão, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Luiz Fernando, responsável pela palestra do dia de hoje. E a palestra do dia de hoje ela foi extraída do livro Vinha de Luz, na lição 70, que diz: Guardemos o ensino. E como sempre, nas nossas palestras, no livro, para quem conhece os livros Vinha de Luz, Fonte Viva e tantos outros, existe um parágrafo inicial onde é baseada a lição. E nesse parágrafo, foi dito por Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 44, que fala: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. É bem interessante porque Jesus começa falando assim: muitos de vocês, muitos de nós, escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Então, o que ele quer dizer aí? Que nós ouvimos, escutamos, mas não ouvimos. Por quê? O fato de escutar é uma coisa, agora ouvir, aquelas palavras entram, através dos nossos ouvidos, passam pela nossa mente e vão até o nosso coração. E quando isso acontece, não é simplesmente decorar alguns vocábulos. Ah, essa parte aqui é muito bonita, essa parte aqui do texto é muito legal, mas sim o que? Fixar esses apontamentos evangélicos, né, naquilo que deve fazer o nosso coração palpitar, né, naquilo que vai ser feito com amor, né? E Jesus, ele não se reportava, não falava nada morto. As palavras de Jesus tinham vida, tinham amor, tinham sentido e tinham significado. E se a gente ouve dessa maneira, da maneira que Jesus falava, nós vamos ter o quê? Se essas palavras entrarem, nós ouvirmos as palavras, nós vamos fazer o quê? O nosso verbo vai ser criador. Então, o que eu quero dizer com isso? Você ter o verbo criador. Que a partir do momento que a gente ouve uma palestra, uma aula, que a gente no trabalho, aonde quer que nós estejamos, que a gente ouve aquilo e aquilo realmente nós ouvimos e nós colocamos para dentro de nós, refletimos sobre aquela palavra, nós temos o verbo criador. Por quê? Porque nós vamos começar a agir, fazer com que aquelas palavras, nós não vamos dizer da boca para fora, nós vamos colocar o verbo em ação, nós vamos criar. Por quê? Porque nós vamos exercitar o amor ao próximo, seja através, como eu falei, de uma palestra, de uma conversa,
né, de qualquer maneira, mas a gente sempre vai fazer o quê? Buscando auxiliar ao próximo, auxiliar o nosso irmão, independente de onde ele esteja, né? Seja em condição de rua, seja na nossa família, onde a gente tem as maiores desavenças, e é aí que realmente nós temos que assimilar as lições do dia a dia. Nos círculos doutrinários, em qualquer religião, né, a gente vê o que assim que existem diversos aprendizes. Nós somos eternos aprendizes, né? Não é porque a gente já estudou a doutrina espírita que hoje a gente está numa condição de expositor, de palestrante, que a gente tem que parar de estudar, que a gente já sabe tudo. Nós estamos sempre em constante aprendizado. E isso eu aprendi quando eu comecei a dar aula, né? Quando a gente começa a dar aula, a gente vê que a gente tem que estudar novamente, estudar de novo, e cada ano que a gente está dando aula, mais estudo, mais. Por quê? Porque as pessoas que estão chegando naquele momento, elas têm o quê? Ouvidos de ouvir. Então, aquilo que elas ouvirem e for colocado aos seus corações, em suas mentes, com certeza vai gerar frutos e bons frutos, né? Então nós somos eternos aprendizes. Só que muitos de nós, o que que acontece? Não queremos atender ao apelo, porque para que a gente possa passar alguma coisa, para que a gente possa fazer uma palestra, tal, a gente tem que ter a capacidade de ouvir. E muito mais do que isso, tem que ter a humildade para poder falar e saber que a gente não é perfeito, saber que nós temos muitas dificuldades. Então, o que acontece? De repente, eu aprendi, eu assimilei as lições. Aí chega aquele momento em que eu sou chamado ao trabalho, fazer um trabalho voluntário, dar aula, trabalhar numa cabine de passe, ou seja, colocar em prática o que eu aprendi. E aí, nesse momento, às vezes nós, por algum problema externo, ou porque a gente ainda não está engajado naquilo que é necessário, o que, que nós fazemos? Nós chegamos num lugar, mas a gente está pensando o quê? Ah, quando eu sair daqui, eu vou para tal lugar. Ah, então, muitas vezes a gente chega no lugar para exercitar uma tarefa, né, baseada no que a gente aprendeu, e mais a gente está muito ligado ao que? As inquietações exteriores, né? Da mesma maneira que tem, a gente recebe informações boas baseadas no Evangelho, tem aquelas informações que às vezes vêm para nos desvirtuar, para nos tirar daquele do bom caminho. Então, muitas vezes nós estamos ligados a essas inquietações e muitas vezes nós dobramos os joelhos, nós gritamos, falamos alto, né? A gente faz várias coisas, mas assim, isso é uma coisa exterior, né? Não adianta eu me ajoelhar, fazer aquela coisa se eu não estou pensando, não estou com Cristo no meu coração, né? Que na realidade eu estou pensando em mim mesmo, o que, que os outros vão falar, o que, que os outros vão achar da minha postura, sabe? Isso acontecia muito com os fariseus, né? Que eles se vestiam muito bem, falavam em voz alta dentro da sinagoga, para quê? Para que as pessoas, né, notassem aquilo, aqui, o aspecto exterior, mas o coração estava vazio, o coração não estava pensando no Cristo, não estava pensando em Deus, o coração estava fora. Era mais importante atender, né, a parte, o ego, né, atender o orgulho, atender né, o egoísmo, do que realmente estar na esfera do serviço justo. E como eu falei, muito de nós, a gente está falando, a lição toda fala de ouvir, né? Mas muito de nós não quer ouvir, né, o que Deus tem a nos dizer. Muitos de nós quer sim falar, né? Porque como se Jesus assim tivesse que ser assim um pajem, né?
uma entidade a serviço dos nossos caprichos, dos caprichos de cada um de nós. E esse não é o propósito. Porque muitas vezes, quando nós estamos numa dificuldade, ou então a gente quer muito alguma coisa, o que que nós fazemos? Ai, Senhor, por favor, me ajuda, não sei o que, eu preciso tanto, não sei o que lá, tal, 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 tal. Não quer dizer que Deus não vai nos ajudar, não quer dizer isso, né? Se você pedir com o coração, se você fizer a coisa da maneira correta, e se for de seu merecimento receber essa graça, receber esse auxílio da espiritualidade, ele virá. Só que tem uma coisa, não adianta eu só pedir, eu só falar e não me aquietar, não ouvir através do meu coração o que Deus tem a me dizer. E nem sempre a gente vai chegar e vai ouvir Deus falar assim: olha, faça isso, faça aquilo. Não, ele vai falar no silêncio. Às vezes ele vai usar alguém, né, para nos colocar é, a resposta que nós queremos. Às vezes nós vamos dormir com uma dúvida e quando acordamos, essa dúvida foi sanada. A gente já tem a resposta para aquela situação. Por quê? Porque durante o seu sono, você, através do desdobramento, através dos sonhos, através, né, você foi beneficiado, né? Você teve o auxílio que pediu, mas muitas vezes nós não temos essa capacidade de ouvir, porque nós queremos falar, falar, falar e não nos aquietamos, porque Deus, ele não fala, né, como nós aqui estamos, né, eu estou falando aqui, ele fala no silêncio, ao nosso coração, né? É você e Deus, né? E mais ninguém. Então, ele vai falar, mas ele fala pelo silêncio. Embora muitas vezes a gente acha que ele não está ali, ele está sim, né? Nós somos alunos que estamos muitas vezes querendo alterar a ordem escolar, né? E a ordem escolar, ela é assim: se você quer ser um bom professor, se você quer, por exemplo, passar algum conhecimento, é necessário que você ouça, aprenda, e depois que aprendeu, que assimilou, aí sim você vai poder passar, né? Então eu entrei na escola hoje, eu não posso querer dar aula para o meu professor. Eu posso ter uma certa idade, eu posso ter uma experiência, mas não quer dizer que eu já sei mais do que aquele professor. Por quê? Porque aquele professor ele se preparou para aquilo, né? Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa, uma palestra, um trabalho, uma apresentação na empresa, o que que a gente tem que fazer? Se conectar e fazer com que o nosso coração, os nossos pensamentos, fazer uma prece, estar ao lado do nosso anjo da guarda, esse ser maravilhoso que nos acompanha, que nos auxilia e que nos intui sempre a trazer e a levar a todos bons pensamentos e bons ensinamentos. E também nos deixa aptos, com os corações e as nossas mentes ávidas de conhecimento, a aprender, né? Porque o aprendizado, esse fato de ouvir e de falar, né, é vice-versa, né? Eu falo e escuto, eu falo e escuto. Então, é importante que a gente tenha a humildade de saber que não sabemos tudo, que estamos em constante aprendizado. Outra coisa que é muito importante, não adianta nós fazermos grandes orações de meia hora, né, tal, fazer aquela coisa, gritar, como eu falei antes, fazer promessas que a gente não vai cumprir, né? Não é isso que Deus quer, e que Ele está falando ao nosso coração. Eu sou Cristo, vós também sois, né? Fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Nós já somos bons, né? Nós devemos tirar a nossa máscara da maldade, a nossa máscara do equívoco, né? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
e por isso já somos bons. Então, né, é muito simples de fazer as coisas. Não, Deus quer a simplicidade, a humildade, assim como Jesus fez. Jesus não ficava horas e horas fazendo sermões. Ele falava para aquelas multidões durante alguns minutos, sempre aplicando exemplos, lições, né, e que eram facilmente, para quem tinha ouvidos de ouvir, compreender, assim como os seus apóstolos, assim como aqueles discípulos e vários seguidores, né, que estavam ali sempre, lado a lado. Muitos não estimam os ensinamentos. Muitos de nós queremos o quê? Impor os nossos conhecimentos, as nossas vontades. Então, como eu acabei de falar, nós temos que estar preparados, abertos para receber, né, e para passar, né? Não quer dizer que se eu passar um conteúdo para uma pessoa, no trabalho, por exemplo, ela vai saber mais do que eu e vai eliminar o meu cargo e eu vou acabar sendo demitido. Não é esse o intuito. Nós devemos fazer aquilo de boa vontade, de bom coração. E se não fizermos isso, né, o que, que vai acontecer? No primeiro momento, tudo pode parecer que está correto, mas depois vem o fracasso, a desilusão, a esterilidade, a dor. As coisas vão vindo bem devagarinho, bem devagarinho. E aí, o que, que acontece? Quando vem a dor, quando vem as dificuldades, quando vem tudo isso que eu estou falando, vem o aprendizado. Mas o que? De uma maneira que não deveria ser. O aprendizado, ele deveria fluir, ele deveria ser pelo amor. Mas a maioria de nós, quando chega numa casa espírita ou numa igreja, vai buscar o quê? O equilíbrio que nós perdemos por algum fator, por uma separação, por uma briga, pelo desemprego. Sempre nós vamos buscar, né, algo para reparar o nosso desequilíbrio. E geralmente, como eu falei, no início parece tranquilo, mas depois as coisas vão vindo de uma maneira desagradável, né? E aí a gente tem que aprender pela dor. Isso quando a gente quer aprender, porque muitas vezes o que vai antes de vir o aprendizado vai vir a revolta e os desencantos, né? Porque muita gente acha que para a gente estar bem, para a gente estar feliz, para a gente estar tranquilo, né? Assim, é um estado permanente, mas não é assim que funciona, né? Nós temos momentos em que estamos felizes, que estamos tranquilos, né? Mas em muitos outros momentos isso não acontece, né? Estar ligado a Deus, estar ouvindo com o coração cheio de amor, de ensinamentos, tal, não quer dizer, não é uma receita para a felicidade, né? Não quer dizer que nós não vamos ter problemas, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Sim, elas vão acontecer. O que nós temos que fazer com esses ensinamentos que a gente ouviu, que a gente colocou para dentro de nós, que a gente introspectou para dentro da gente, é o que? Saber como compreender e tirar dessas dificuldades lições, né? Porque eu conheço diversas pessoas que estão em situações complicadas, mas estão ali, né? Por quê? Porque faltam elementos que permitam que elas compreendam que a situação em que elas estão atravessando, né, pode ser mudada, né? E às vezes as pessoas têm medo das consequências dos seus atos, das coisas que muitas vezes têm que fazer, né? Então, essa lição ela coloca muito isso, né? Essa nossa capacidade de ouvir, essa nossa capacidade de assimilar aquilo que estamos ouvindo e, principalmente, né, fazer com que essas ferramentas que a gente está adquirindo através do conhecimento
possam servir para que nós possamos moldar o que precisa ser moldado, cortar o que precisa ter cortado, modificar a essência daquilo que precisa ser mudado. E muitas vezes isso não está fora, está onde? Dentro de nós mesmos. Então, como que nós vamos fazer isso? Pelos ensinamentos que aprendemos, sabemos que o amor, a caridade, né, a luz que todos nós temos nessa centelha divina dentro de nós, ela nos permite fazer essas mudanças. Né? E quando nós mudamos, né, nós fazemos com que outras pessoas também mudem, porque elas vão começar a entender que não basta escutar, é necessário ouvir e colocar essas informações dentro de si. Né? E isso, né, exige que a gente dê tudo de nós. Né? Se a gente realmente quer se tornar uma pessoa melhor, quer ouvir realmente, quer colocar aquelas informações para dentro, nós temos que fazer com que aquilo, né, que a gente vai doar seja tudo. Né? Não que eu não estou falando assim, eu tenho R$ 1 milhão, por exemplo, eu tenho que doar tudo não. A gente tem que fazer aquilo que não dar tudo o que nós temos, mas dividir de uma maneira correta, né? Porque é muito fácil, né, a gente fazer isso. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer tal coisa. Mas não, a gente tem condições de fazer um trabalho voluntário, né, de passar uma palavra amiga para as pessoas sem precisar ter nenhum tipo de recurso financeiro. Uma vez eu ouvi uma história, né, que eu vou contar para vocês bem rápido, de uma menininha, né? Ela queria dar um presente para uma irmã que ia fazer aniversário. Então a menina era pequena, baixinha, loira, lindos olhos azuis, e ela chegou numa loja. E quando ela chegou numa loja, nessa loja ela viu um lindo colar, se não me engano eram turmalinas, né, pedras azuis, né, e ou safiras, né, que são azuis, né. E ela entrou dentro da loja com um pacotinho assim, como se fosse um lenço todo amarradinho, cheio de nozinhos, né? E aí ele perguntou para o dono da joalheria: eu gostaria muito de dar o presente para minha irmã, aquele colar ali daquela pedra azul, acho que é turmalina, né? Aí o moço olhou e falou assim: você quer vê-lo? Ela falou: gostaria. Aí ele pega lá da vitrine, com a maior calma do mundo, e aí ele fala assim: mas você tem dinheiro para pagar esse colar? Aí ela falou: tá tudo aqui. Aí ela começou a desfazer os nozinhos do lenço, e quando ela terminou, né, ele olhou, tinham algumas moedas que não dava para pagar uma das pedrinhas, né? Mesmo assim, o homem entrou. Ela falou assim: eu gostaria de muito de dar esse presente para ela, porque depois que meu pai foi embora, né? E depois que minha mãe faleceu, né, quem cuida de nós é minha irmã mais velha, né? E ela não tem tempo para ela. E hoje é aniversário dela e eu gostaria de dar esse colar porque essas pedras são da cor dos olhos dela, né? E aí o homem entra lá para dentro, pega um estojo, coloca o colar, embrulha com um lindo papel vermelho e faz um lindo laço verde no papel, né? Assim. E aí ele fala: tome, leve com cuidado, né? E aí passa o dia, né? Quando chega quase no horário de fechar, né? Ele escuta a campainha da porta e entra uma linda moça, loira, de olhos azuis, né? Com o pacote já desembrulhado. Aí ela fala assim: moço, minha irmã por acaso comprou esse colar aqui? Aí ele fala: sim, essa peça foi daqui. E quanto custou? Aí ele falou: olha, isso é uma coisa confidencial entre eu e os meus clientes.
né, entre o vendedor e os seus clientes. Mas ela falou assim, ela tinha só algumas moedas, como pode ser isso, né? Aí ele falou assim, é, engano seu, né? A sua irmã, ela deu tudo o que ela tinha, né? E aí a moça, com lágrimas nos olhos, né? Ele foi lá para dentro, embrulhou novamente e falou: faça bom proveito, que Deus abençoe, né? Então o que que acontece? A menina, através de algo que ela viveu, né? Da dor que ela viveu, da perda do pai que foi embora, da mãe que faleceu, ela buscou de alguma maneira tudo que ela tinha, todas as suas economias, para fazer um gesto que alegrasse aquela irmã que fez tanto por ela, né? Então, e ela deu tudo. Assim como aquela passagem da Bíblia que do Evangelho que fala, né, que várias pessoas iam lá e faziam as suas contribuições. E uma viúva foi lá e colocou algumas moedas que ela tinha, né? Todo mundo que estava dando dinheiro lá na sinagoga estava dando o que lhe sobrava, mas aquela viúva pobre, ela deu tudo que ela tinha. Então é o mesmo caso da menina. Então, por que que eu estou falando de doar tudo que a gente tem? Porque nós recebemos todo dia palavras, gestos, atitudes nobres, né, que colocam, né, enchem o nosso coração de alegria, de emoção. Só que muitas vezes aquilo que a gente recebe, né, aquele dom, aquela graça, aquela coisa boa que a gente recebe, muitas vezes nós não compartilhamos com as pessoas. Então, a partir de hoje, guardemos o ensino, mas guardemos dentro do nosso coração e sempre que for necessário, vamos distribuí-lo para todos. Obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Vamos então agora fechar novamente os nossos olhos da matéria e, nesse momento, pedir que toda a espiritualidade que nos envolve nesse momento, João de Deus e toda a sua equipe, o Mestre Jesus que coordena tudo isso, para que nesse momento o Mestre estenda suas mãos sobre todos nós, irradiando as suas energias de luz e de amor, retirando tudo o que não serve mais e colocando em seu lugar energias de muita paz, de muito amor, de muita esperança, retirando aquele espinho que dói, aquela angústia, aquela tristeza e colocando em seu lugar esses elementos que vão trazer ânimo, paz e amor para as nossas vidas. Que os nossos pensamentos e sentimentos sejam nesse momento renovados, para que reine a paz, a luz e o amor. Se conosco, Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de servir e de estar aqui com todos que estão assistindo essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.